Hora de conversar com o Felipe Killing. Toda desgraça é pouca, né? Pro morador de Mianmar, que já teve que enfrentar um recente golpe de Estado, filmado pelas câmeras, com imagens impressionantes, uma guerra civil e agora um terremoto terrível sobre o qual o Killing tem as últimas informações. Bom dia para você, Killing. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Roberta, a todos que nos acompanham. O número de mortos já passa de 1.700, mas infelizmente esse número deve subir. São diversas pessoas desaparecidas, os socorristas correm contra o tempo, já são 3 dias desde aquele forte terremoto que sacudiu o Mianmar, mas também foi sentido na China, na Tailândia, e há pessoas presas em meio aos escombros. Além disso, há muitos prédios que vieram abaixo, mas também muitas construções que estão comprometidas, como hospitais, fundamentais nessa hora. E aí, só para dar um relato pessoal, porque eu cobri o terremoto da Turquia, que foi muito semelhante. 7,7 graus a uma profundidade de 10 quilômetros. E eu vi de perto os estragos de um terremoto dessa magnitude. Então, você tem as pessoas que, infelizmente, morreram, você tem as pessoas que estão em meio aos escombros, mas você tem milhares e milhares de pessoas que elas estão nas ruas, porque as construções estão comprometidas. Então você imagina um bairro enorme de São Paulo, no caso da Turquia, era como se fosse praticamente a cidade inteira de São Paulo, em que do dia para a noite as pessoas vão para as ruas, porque não podem ficar em suas casas. Como que elas fazem para ir ao banheiro? Como elas fazem para comer? Como que recebem ajuda? As estradas estão com rachaduras, os caminhões não conseguem chegar, os aeroportos estão fechados. Mianmar é um país extremamente fechado, então a ajuda internacional também é muito difícil de se chegar. Tem toda essa questão política, né? Há relatos, inclusive, que em meio a esse caos, o governo, que é controlado por militares, ainda realiza ataques contra grupos antigoverno que estão em áreas civis. Então é uma situação extremamente complicada. Para você se chegar lá, precisa de visto, né? Porque Myanmar é um país fechado, então muitos socorristas estão com dificuldades de conseguir visto, jornalistas também, para conseguir reportar essa tragédia. Inclusive, há um modelo americano falando que o número de mortes pode chegar a 10 mil. Na Tailândia, a situação também é complicada, mas numa escala bem menor, né? Já são 18 pessoas mortas, são mais de 70 trabalhadores presos em meio àqueles escombros do arranha-céu que veio abaixo, né? E já são 3 dias. É claro que milagres acontecem, mas a cada dia que passa, a chance de você encontrar alguém com vida vai diminuindo. São pessoas sem acesso à água, à luz do dia, à comida, provavelmente machucadas. Então, é uma situação bastante complicada. E aí, além dessas pessoas presas nos escombros, as pessoas que estão nas ruas, normalmente foi o que eu vi na Turquia e é o que está acontecendo em Mianmar, elas não estão recebendo a atenção das autoridades, porque a atenção agora está em tentar encontrar as pessoas em meio aos escombros. Então, no começo, eu vi que existia um senso de comunidade. Depois vira anarquia, porque a pessoa não tem o que comer, o filho está passando fome, aí entra em prédio que está caindo, começa a roubar a comida dos outros, TV, faz saque em supermercados, enfim. É uma situação bastante complicada e é essa situação que vive milhares e milhões de pessoas em Mianmar. É como aquela frase, né? Depois de uma tragédia no Japão vem a reconstrução, depois de uma tragédia no Haiti vem a peste. Um país que não tem, enfim, a vida já é difícil sem terremoto, depois de uma tragédia como essas, ela fica insustentável. O Killing, mas só para esclarecer aqui, porque muita gente ficou sabendo desses terremotos, ou deste terremoto, com aquelas imagens nas redes sociais das piscinas, né, dos arranha-céus de Uhum. Bangkok De vazando. borda infinita, né? Isso. Piscinas de borda infinita vazando, né, uma coisa assustadora. Foi o mesmo terremoto? Foi o mesmo tremor que abalou Foi. os dois países? Foi o mesmo tremor, foi gigante, né? Um tremor de 7,7. Na Turquia, foi também de 7,7 a 10 quilômetros de profundidade. Pegou a Turquia, a Síria, e a Turquia é um país grande. Os efeitos, só para a gente tentar colocar, né, de um terremoto dessa magnitude, é como se todo o Reino Unido tivesse sentido mais ou menos alguma coisa. Claro que algumas áreas sentiram mais, outras menos. Então, esse terremoto ele foi sentido no sudoeste da China, que fica mais ao norte de Myanmar, e em Bangkok, que fica ali no Golfo da Tailândia, bem longe, né? Porque a Tailândia ela não está numa falha geológica. Myanmar, sim, tem uma falha bem no meio. Então, quando tremores acontecem na Tailândia, normalmente é porque Myanmar está passando por um terremoto e você sente ali um tremor. Então, as construções na Tailândia, elas não são preparadas para aguentar terremoto. Então, você vê lá que
os prédios estão sacudindo, a água está caindo, enfim, as pessoas não estavam preparadas e imaginam que não iria acontecer um terremoto desse tamanho, mas foi um tremor enorme, sentido inclusive na Tailândia, que se você pegar no mapa, o epicentro foi no centro de Mianmar, até Bangkok, lá no sul, é uma distância enorme, mas é que foi um terremoto realmente muito, muito forte. Foi sentido até aqui na China, escreve a nossa ouvinte Joyce Bravo, não aqui na minha região, mas no sul. Ela está em Nantong, na China. Obrigado, Joyce. E essas imagens que muitos ouvintes tiveram acesso também, que rodaram as redes sociais, são em Bangkok, como o Killing falou. Tem até a imagem que rodou de um casal que está ali tranquilamente, curtindo a piscina, e aí começa a sacudir a água da piscina, vazar, eles saem desesperados, né? Em meio, é claro, esse terremoto. Mais ou menos, né? O cara tenta pegar a bermuda no chão, eu falei, então, cara, eles entra começam a logo. pegar a mochila, me dá uma aflição, gente, deixa tudo aí, tá tendo um terremoto. Tá doido, cara. Aí eu fiquei tentando pensar, será que eu ia tentar pescar a mochila, tá aí gente? No 58º andar, numa piscina de borda infinita, no meio de um terremoto, deixa eu pegar. Era Acho que eles demoraram, a mochila. Você demora a sacar, né? Eles que demoraram, tá rolando, né? eles demoram a entender o que tá acontecendo. A gente só sabe a nossa reação quando acontece, né? Esse tipo de coisa. Tomara que não saibamos nunca, não, né? Tomara.